Olá, eu sou o Pedro Lígio e junto hoje, do Pablo de Jesus e do Paulo Rogério Lustosa, eu vou apresentar sobre o câncer de pâncreas na disciplina de Princípios Básicos da Oncologia do professor Dr. Igor Nasser. Bom, antes de falar sobre o câncer de pâncreas propriamente dito, eu quero falar um pouquinho sobre o pâncreas. O pâncreas, ele é uma glândula que anatomicamente está dividida em três porções: a cabeça, o corpo e a cauda, sendo que a cabeça dela está em íntima associação com o duodeno e a cauda está em íntima associação com o hilo esplênico e a flexura cólica esquerda, certo? É uma glândula que, em condições fisiológicas, vai pesar entre 60 e 170 gramas e, quanto ao seu tamanho, vai medir entre 12 e 25 centímetros. Além disso, a gente tem mais uma divisão funcional, que vai dividir o pâncreas em endócrino e exócrino. O objeto de estudo, hoje, o pâncreas, o câncer de pâncreas propriamente dito, na real, ela é uma das neoplasias de maior índice de mortalidade, ocupando o 7º lugar em número de mortes relacionadas ao câncer. Além de que se estima que para 2030 ele vai passar para o segundo lugar quando a gente fala da causa de mortes por câncer nos Estados Unidos. Algumas características, É uma neoplasia maligna com um péssimo prognóstico, tem uma taxa de sobrevida de apenas 5 anos, sendo que sua prevalência é maior no público masculino, principalmente entre os 40 e 50 anos. Quanto aos tipos de tumor, nós temos o adenocarcinoma pancreático, que é o tipo mais comum e também mais agressivo, que se origina nas células glandulares exócrinas do pâncreas e tem uma íntima associação com o tabagismo. Nós temos também os tumores das células da ilhota do pâncreas, que correspondem ao segundo tipo mais comum e originam-se nas células endócrinas do pâncreas. O cistoadenocarcinoma do pâncreas é um tipo pouco frequente, de câncer de pâncreas, que vai se desenvolver a partir de um tumor não canceroso, ou seja, benigno, que vai estar cheio de líquido, que a gente vai chamar de cistoadenoma. Esse tumor ele causa geralmente dor abdominal e pode atingir tamanho suficiente para permitir sua identificação pela parede abdominal, ou seja, importância do exame clínico. O tumor papilar mucinoso ductal é outro tipo raro de câncer de pâncreas, que ele é caracterizado pela dilatação ou então pelo aumento do ducto pancreático principal causado por uma exacerbação da produção de muco, certo? Entre os fatores de risco, nós podemos dizer que nós podemos classificar esses fatores de risco em 3 tipos. Aqueles fatores que nós podemos alterar, os que nós não podemos alterar e os fatores que nós não temos certezas ainda. Entre os que nós podemos alterar, nós temos o tabagismo, já que um tabagista pode parar de consumir tabaco, certo? Com ajuda médica, etc., mas é possível. A obesidade também entra nesse quadro, a exposição ocupacional também entra nesse quadro, Entre fatores que nós não podemos alterar, nós temos a idade, nós temos o gênero, a raça, o histórico familiar, as síndromes genéticas, como a gente tem também a diabetes, e também a pancreatite crônica. Quanto aos fatores com um efeito incerto no risco de desenvolvimento do câncer de pâncreas, nós temos a dieta, o sedentarismo, o café, o álcool e as infecções. Quanto à fisiopatologia, ela é uma fisiopatologia bem comum a outros tipos de neoplasias. Nós temos o desenvolvimento, seguindo uma série de mutações na mucosa normal, que vão levar a subsequentes graus de perda da diferenciação celular e uma anarquia generalizada do ciclo celular, originando lesões que vão ser precursoras, que normalmente vão culminar em um tumor invasivo, certo? Aqui nós temos o quê? Os precursores mais associados ao adenocarcinoma pancreático, que são a neoplasia intraepitelial pancreática, a neoplasia mucinosa papilar intraductal e a neoplasia cistítica mucinosa. O diagnóstico do câncer de pâncreas. A mortalidade dele está intrinsecamente associada ao diagnóstico. Por quê? Porque em estágios iniciais, esse é um tipo de neoplasia que demonstra muito pouco sinal e sintoma, certo? E quando demonstra, que nós temos alguns sinais e sintomas que geralmente aparecem até 6 meses antes do diagnóstico, mas eles são muito inespecíficos. Nós temos letargia, diminuição do ritmo de evacuação do paciente, nós temos um pouco de disfagia, dor no dorso e ombro e etc. Então são sintomas muito inespecíficos que dificilmente na vida corrida que a gente tem vão levar o paciente a procurar
uma atenção médica, certo? Além disso, a gente não tem nenhum um exame confiável que possa servir para o rastreamento do câncer de pâncreas, e sendo assim, a maior parte desses cânceres vão ser identificados em estágios mais avançados, que vai muitas vezes inviabilizar o tratamento curativo. Mas enfim, nós temos sim alguns sinais que podem ser observados por nós durante o exame físico, alguns sinais semiológicos muito importantes, como o sinal de Courvoisier-Terrier, que é caracterizado pela vesícula biliar palpável e indolor, tá? Vai estar bem rígida e etc. E outro sinal que a gente tem é a tromboflebite superficial migratória, que a gente pode ver aqui, tá? Além disso, se a gente achar esses sinais, a gente já pode dizer que é um câncer de pâncreas? Não. Nós iremos precisar de exames de imagem. Que exames de imagem vão ser esses? Principalmente tomografia computadorizada. Ela é o principal método diagnóstico, uma vez que ela consegue não apenas visualizar o carcinoma pancreático, mas também permite o seu estadiamento, tá? Muitas vezes ela pode diagnosticar concomitantemente metástases para o fígado, para o pulmão, peritônio, além de indicar se esse tumor vai ou não ser operável de acordo com a invasão ou não dos vasos. Além disso, a gente tem a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, que é um procedimento que ele vai ser basicamente indicado quando caso a lesão pancreática ela não consiga ser identificada pela tomografia computadorizada, certo? E como vocês podem ver, né, aqui já é um exame mais invasivo, etc. E a gente tem a ultrassonografia, que ela é utilizada na investigação inicial de todo paciente com icterícia. Por protocolo, a gente deve fazer isso, certo? O que torna ela uma ótima ferramenta nesses casos. Por quê? Porque é um exame que não é invasivo e pode fornecer, sim, informações sobre a localização e o tamanho das massas pancreáticas, a dilatação dos ductos biliares e pancreáticos e a invasão local e até mesmo se há ou não metástase hepática. Então, caso, digamos, esse paciente tem um tumor de pâncreas e está em metástase para o fígado, esse paciente está ali desenvolvendo icterícia, etc. Às vezes o paciente foi procurar auxílio médico por conta da icterícia, ele vai fazer uma ultrassonografia ali rapidinho, diagnosticou. Então é uma ferramenta muito importante. E agora falando um pouquinho sobre o prognóstico, né, dessa doença, que já foi pincelado durante a apresentação. Essa é uma doença de prognóstico mais reservado, certo? Ou seja, nós temos um pior prognóstico devido a quê? Ao diagnóstico tardio, certo? Esse diagnóstico tardio acaba com que o câncer de pâncreas seja um dos mais letais do aparelho digestivo, justamente por conta da ausência de sintomatologia e tudo aquilo que leva o paciente a procurar um auxílio médico, uma consulta médica apenas em estágios mais avançados dessa neoplasia. Agora sobre os marcadores moleculares ou tumorais. Essas substâncias, no caso, os marcadores tumorais, elas são substâncias que podem ser encontradas no sangue quando o câncer está presente. E no caso dos marcadores tumorais do câncer do pâncreas, 2 são úteis, que é o CA199, que é conhecido também como antígeno de C.A. Lewis, e o antígeno cássino embrionário, que é o CEA, sendo que o CEA, ele não é muito utilizado com tanta frequência quanto o primeiro, sendo no caso mais importante mesmo de destaque o CA199. Esse primeiro antígeno, ele é um antígeno de carboidrato de superfície celular, que é uma substância, no caso, que possui uma função de reconhecimento célula a célula, e a sua superprodução constitui como um marcador tumoral, no caso, principalmente para o câncer pancreático. Ele é liberado na superfície da célula cancerosa e penetra na corrente sanguínea, onde pode ser detectado. Geralmente, o seu valor normal de referência é 37 unidades por milímetro. E esse marcador tumoral ele é indicado para o auxílio no estadiamento e também para a monitoração de tratamento em primeira escolha de câncer de pâncreas.
E no caso do câncer de pâncreas também, o CA19-9 ele tem uma especificidade relativamente alta, entre 81% a 94% em média, e também pode ser utilizado no diagnóstico diferencial de câncer de pâncreas e também de pancreatite. Então, essa é uma outra função do CA19-9. O segundo marcador molecular, ele é um protótipo do marcador tumoral que é produzido pelas células da mucosa gastrointestinal. De forma simplificada, a ocorrência de recidiva ela é indicada pelo antígeno carcino embrionário. Quanto ao estadiamento do câncer de pâncreas, o seu sistema de estadiamento utilizado é o sistema TNM. Lembrando que a letra T indica o tamanho do tumor primário e se ele se disseminou para as outras áreas, além do caso do sítio primário, que seria o pâncreas. E a letra N descreve se existe uma disseminação da doença para os linfonodos regionais, e a letra M indica se existe a presença de metástases em outras partes do corpo, como por exemplo o fígado, o peritônio, pulmões e os ossos. Como podemos observar, existem os estágios 0, o estágio 1A, o estágio 1B, 2A, 2B e o 3 e o quarto estágio. Então, é possível observar que os números ou as letras que vêm após o T, N e M, eles fornecem mais detalhes sobre cada um dos fatores inerentes ao câncer. E números mais altos, eles significam que a doença está mais avançada, e depois que as categorias T, N e M são determinadas, essas informações elas são combinadas em um processo que é denominado de estadiamento geral. No estadiamento, nós também temos a classificação do grau do tumor. Aí temos o grau 1, grau 2 e grau 3. O grau 1 ele significa que o tumor ele se parece muito com o tecido normal do pâncreas. E o grau 2 é um grau intermediário, e o grau 3 significa que o tumor ele é muito aparentemente diferente do tecido local, do sítio primário. Também nós temos que os cânceres de baixo grau, ou seja, do grau 1, eles tendem a crescer e se disseminar de forma mais lenta do que os cânceres de alto grau, do grau 3, no caso. Na maioria das vezes, os cânceres de pâncreas grau 3, eles tendem a ter um pior prognóstico quando comparado aos grau 1 e 2. Também temos uma classificação quanto à extensão de ressecção, ou seja, da remoção do tumor. Aí temos R0, R1 e R2. Aí o R0 é quando o tumor ele é visível e microscopicamente é removível. E tem o R1, que o tumor visível ele é removível, mas em exames de amostras de laboratório mostra que as áreas do tumor elas não foram retiradas durante o procedimento, que algumas áreas, pequenas áreas não foram completamente removíveis. E o R2 indica que algumas partes visíveis do tumor elas não puderam ser retiradas, no caso já partes significativas. E para fins de tratamento, os médicos eles costumam utilizar também um estadiamento mais simples, que classifica os tumores nos grupos de ressecável, quando o tumor ele é localizado apenas no pâncreas, e no caso ele é operado, e inclui os estágios 1A, 1B e 2A. E também temos a margem ressecável, que descreve alguns tipos de tumor que possam ter alcançado os vasos sanguíneos próximos, mas que os médicos acreditam que não podem ser completamente removíveis. E temos o irressecável, quando o tumor pancreático ele não pode ser totalmente removível, de modo geral. E também nós temos uma outra forma mais simples de estadiamento que leva à situação do avanço do tumor, que no caso é o tumor localmente avançado, quando o tumor ele não está disseminado. Mas ele pode ser removível por cirurgia. E também o tumor metastático, quando ele se dissemina para outras partes do corpo, ou seja, para outros órgãos. O tratamento convencional ele é definido de acordo com o estágio em que a doença se encontra. No caso, se for o estágio 1 ou 2, o tratamento indicado é a cirurgia radical, associada à quimioterapia e à radioterapia, no caso após a cirurgia. E no caso da cirurgia radical, o objetivo dela é a remoção completa do tecido tumoral. E quando essa cirurgia ocorre na cabeça do pâncreas, existe o procedimento que é chamado de gastroduodenopancreatectomia, que é também chamada de cirurgia de Whipple. E quando a cirurgia não é possível, usa-se a estratégia de radioterapia,
que facilita a ressecção total do tumor. No estágio 3, em algumas situações de doenças nesse estágio 3, no caso quanto ao câncer de pâncreas, a quimioterapia ela pode ser feita por um ou mais medicamentos antes da cirurgia, para diminuir o tamanho do tumor e facilitar o seu procedimento cirúrgico. E quando a cirurgia não é possível, indica-se a radioterapia, que é para facilitar a ressecção do tumor. No estágio 4, o tratamento de escolha é a quimioterapia. E o objetivo desse tratamento é reduzir a população de células malignas e prolongar e melhorar também a qualidade de vida do paciente. E nesse estágio é importante frisar que a gencitabina, que é um dos medicamentos, no caso, das substâncias oncológicas mais utilizadas contra o câncer, no caso, né? Ele é um agente bem tolerado, porque ele causa poucos efeitos colaterais, de forma geral, para o paciente. E também, mais atualmente, também tem sido administrado o esquema de FOLFIRINOX, que é um esquema que inclui o 5-fluoracil, irinotecano e a oxaliplatina. E esse esquema ele tem demonstrado resultados positivos e bem melhores que quando usa-se mais de forma mais individual a gencitabina. E é também importante lembrar que para aliviar as dores lombares e epigástricas no paciente, devido à presença do câncer de pâncreas, emprega-se analgésicos ou então faz-se uma localização do plexo, no caso principalmente o plexo celíaco, que vai objetivar reduzir a condução do estímulo nervoso da dor, no caso melhorando a condição do paciente. Item número 9. Novas terapias. Como se sabe, as pesquisas, a ciência sempre está avançando no conhecimento na área da oncologia. E também no câncer de pâncreas há constante avanço. Seja nos países asiáticos como Japão, China, por exemplo, seja na Europa Central ou na Europa Continental, países como Inglaterra, França, Alemanha, sejam nas Américas como Estados Unidos e Canadá. No caso específico do câncer de pâncreas, uma abordagem mais recente que se avançou nas pesquisas é a cirurgia para o câncer de pâncreas. É a cirurgia por laparoscopia, que possibilita uma rápida recuperação do paciente. Muitos estudos estão avaliando se a combinação da gencitabina com outros medicamentos pode aumentar a sobrevida dos pacientes. Outros novos medicamentos quimioterápicos também estão sendo testados. Na terapia-alvo, tem-se procurado de novos alvos para atacar células cancerígenas, como os inibidores do fator de crescimento, sendo deles o erlotinib, que já está em uso junto com a gencitabina. Em imunoterapia, tem-se os anticorpos monoclonais. Essas proteínas do sistema imunológico são produzidas em moléculas específicas, como o antígeno carcino embrionário, CEA, que às vezes é encontrado na superfície das células cancerígenas do pâncreas. Porém, no caso do câncer de pâncreas, atualmente, esse tipo de tratamento está disponível apenas em ensaios clínicos. Item 10. Epidemiologia. Conforme o Instituto Nacional de Câncer, INCA, o câncer de pâncreas mais comum é do tipo adenocarcinoma. E esse corresponde a 90% dos casos diagnosticados. A maioria dos casos afeta o lado direito do órgão, a cabeça. Aqui nessa imagem do slide nós temos um pâncreas, o esquema de um pâncreas, uma representação onde nós temos a cauda, temos o corpo do pâncreas e temos aqui a região da cabeça do pâncreas. Pelo fato de ser de difícil detecção e ter comportamento muito agressivo, o câncer de pâncreas representa alta taxa de mortalidade, por conta do diagnóstico tardio. No Brasil, é responsável por cerca de 2%
de todos os tipos de cânceres diagnosticados e por 4% do total de mortes causadas pela doença. Os casos de câncer de pâncreas aumentam com o avanço da idade. De 10 habitantes para cada 100 mil, entre as idades de 40 e 50 anos, nós vamos para um número de 116 casos para cada 100 mil habitantes, quando a idade já é entre 80 e 85 anos, mostrando um grandíssimo aumento na quantidade de pessoas que eram de 10 para cada 100 mil, naquela menor faixa de idade, passando agora para 116 casos para cada 100 mil habitantes. A incidência é mais significativa no sexo masculino. Pesquisas científicas realizadas aqui no Brasil destacam um aumento vertiginoso nos últimos anos de casos de neoplasia de pâncreas na região sul do Brasil. E essa maior incidência está no estado do Rio Grande do Sul. E por que será? As pesquisas indicam, que, supostamente, associada ao hábito diário de fumar dos habitantes do Rio Grande do Sul. Hábito diário. Assim, esses dados apresentados tornam-se de fundamental importância, porque podem auxiliar a nortear medidas preventivas de saúde pública em relação a esse aumento de neoplasia e enaltecer as campanhas contra o tabagismo. Item 11. Considerações finais. Com base nos aspectos observados nessa nossa apresentação, percebe-se que a detecção precoce do câncer é uma estratégia utilizada para encontrar um tumor numa fase inicial e, assim, possibilitar maior chance de tratamento e que esse tratamento seja bem sucedido. E pela dificuldade em diagnosticar o câncer de pâncreas precocemente, a melhor maneira de se prevenir dessa malignidade é obter um estilo de vida saudável, um estilo de vida equilibrado. Como já diziam os gregos na Grécia Antiga, o equilíbrio é a base. Como, por exemplo, vamos evitar o contato com tabaco, seja ativa ou passivamente, pela injeção da fumaça que outros estão fumando, fazer exercícios regulares, manter uma dieta balanceada, rica em frutas, vegetais, e evitar a ingestão de álcool, principalmente em excesso. Ainda atualmente, o câncer de pâncreas possui um prognóstico muito reservado, mesmo com diagnóstico precoce e tratamento adequado, e a sobrevida é baixa. Contudo, a complexidade das neoplasias, como são as pancreáticas, fortalece a importância do cuidado multidisciplinar como parte fundamental da assistência prestada ao paciente com câncer de pâncreas, pautada através de uma visão holística, levando-se em conta as suas individualidades, envolvendo questões sociais, como a valorização da participação da família, dos amigos, das comunidades da igreja, comunidades de esporte, etc., sendo que seja possível articular ações que contribuam para o alívio do sofrimento e para uma sobrevida dignificada, com maior qualidade de vida a esse paciente. Nosso grupo usou como referências essas citações aqui. Eu vou realçar o título delas principalmente, embora os outros dados como título, autor, ano, página estejam aqui. Primeira delas, marcadores tumorais, revisão de literatura. Câncer de pâncreas, epidemiologia e tratamento, do INCA, Instituto Nacional de Câncer, muito boa referência. ABC do câncer, abordagens básicas para o controle do câncer, uma obra mais introdutória, mais simples, mais popular. Estadiamento para o câncer de pâncreas. Fundamentos de oncologia molecular, uma obra muito grande, muito importante. E a biologia do câncer, já um clássico na área. Esse é o seminário que nós tínhamos a apresentar, câncer de pâncreas. Disciplina, como parte da disciplina do professor Igor Nasser,
nosso mestre, nosso professor que sempre aberto a diálogo, sempre disposto a nos ensinar. E os alunos são 3 alunos, esse que vos fala, Paulo, conhecido como Rogério, né? Paulo Rogério, nosso colega Pedro Lívio, o Lívio e o Pablo. Obrigado a todos pela paciência e pela atenção.